A primeira década deste século, dada como perdida pela ciência económica, para além de ter vindo reforçar a convicção do campo filosófico, sociológico, sobre o declínio do próprio modelo de desenvolvimento do Ocidente, teve hipoteticamente uma virtude da qual jamais se separará: mostrar claramente que no centro desta degradação está também o velho bastião da cidadania e da democracia, o sistema de mídia e o jornalismo. Portanto, está também porque, de facto, e aqui seguindo um pouco o professor Adriano, de facto nós não podemos também desligar ou podemos identificar autonomamente o problema do sistema de mídia. Temos que vê-lo nesta componente, digamos, de múltiplas interações, onde, de facto, a questão da sociedade, da cidadania, do cidadão também está presente. Pode dizer-se que, de uma maneira geral, os médias tiveram algumas boas contribuições, digamos, nas grandes inflexões da história no século XX, quer dizer, as grandes rupturas sociais, históricas, etc., do século XX. Nós sabemos que os médias têm aí uma interferência, uma influência. Mas, de facto, a sua intervenção nas últimas décadas tem tido alguns problemas no olhar, por exemplo, do processo social, no olhar crítico do processo social, nas múltiplas abordagens e literacias da questão do político, no reforço da consciência crítica da opinião pública, bem como ainda no próprio escrutínio da coisa pública, da transparência do que é comum, do que é público. A verdade é que, no culminar das crises, portanto, deste arco de crises dos anos 2000 a 2010, estes últimos 10 anos, fica-se a ver também, de certa maneira, a passividade dos mídia na múltipla declinação dessa concretização. Nós tivemos, desde o ano 2000, tivemos várias rupturas, digamos, dos diferentes sistemas, sobretudo na área económica, tecnológica, financeira, etc. Tivemos a crise das dot-com no final dos anos 90, tivemos a invasão do Iraque e toda a complexidade que a invasão do Iraque, digamos, trouxe consigo em termos de influência global. Tivemos a crise do subprime. Temos o endividamento obsceno dos Estados, das empresas, também das famílias. Temos a questão dos produtos tóxicos, temos a crise financeira que está aí. Temos problemas com a independência da regulação, das entidades de regulação. Portanto, quer dizer, em todos estes aspectos, nós percebemos que, de certa maneira, os mídias têm cavalgado esta onda. Portanto, o jornalismo não tem tido, digamos, a perspicácia, não tem feito o escrutínio devido e está perfeitamente, digamos assim, identificado que se esse trabalho tivesse sido feito de forma mais, digamos, profunda, teríamos, porventura, outros resultados que não é aqueles que estamos a viver neste momento. Há determinados autores, por exemplo, cito um autor alemão, Max Otte, que diz que há uma espécie de vírus no sistema de mídia que faz propagar não a sociedade do conhecimento, mas a sociedade da desinformação. Isso significa, de facto, que tem havido uma cedência às pressões de grupos de interesses, de sistemas de governo, comprometidos com complexas lógicas de opacidade, que tudo velam, desde as informações financeiras às contabilidades dos Estados. É assim evidente que os mídias, de um modo geral, contribuíram para este sistema de desinformação que, pela experiência de vida, designadamente nos anos 900, conduziu a um quase iminente colapso global no chamado mundo desenvolvido. Daí que, ao crash da informação, defendido por Max Otte,
nós tenhamos que reconhecer também, de certa maneira, um cresce no próprio jornalismo, na própria experiência prática jornalística, não, digamos, separando naturalmente da própria realidade social, da cidadania, do envolvimento do cidadão também nessa dinâmica, porque de facto esses aspectos não podem naturalmente estar separados. Mas importa falar também numa das questões fundamentais, que é a questão, digamos, dos valores, da ética. O fenómeno televisivo generalista tornou-se progressivamente, tem-se tornado uma rede discursiva desconexa, acentuando nas últimas décadas esse seu afastamento do mundo da vida. Qual verdadeiramente o contributo que a televisão tem dado para aquilo que podemos chamar as novas esferas de sentido, a cultura participativa, as novas lógicas colaborativas, deliberativas, no contexto precisamente das culturas digitais emergentes? É um facto que a televisão de tipo mais cultural, educativa, algum serviço público, sempre procurou aproximar-se mais desse desígnio, mas de uma maneira geral a televisão anuncia não um sentido da história ou da política, mas os sentidos efêmeros, os sentidos da emoção, do espetáculo, do sensacionalismo, que integram de facto este novo ciclo televisivo do entertainment, visto numa perspectiva bastante crítica por um dos autores de referência neste momento nos Estados Unidos, Marcus Pryor, pelo professor Peters. É evidente que no contexto digital algo vai mudando naquele que ainda é o meio de maior penetração, a televisão. A começar pelo serviço público, justamente, que na nossa experiência, na experiência portuguesa, tem-se constituído, designadamente no seu canal principal, como uma espécie de analgésico pós-laboral, onde não se provoca, digamos assim, o debate, a divulgação das ideias, etc., em termos de prime time. Por vezes a televisão erradicou mesmo o debate público, como aconteceu nomeadamente com os canais privados em Portugal, a partir da investigação da professora Isabela Lopes. A crise de sentido que procuramos aqui abordar é também essencialmente uma crise de memória no sistema de mídia, um não sentido, convertido de certa maneira em história única. Isto é, os média hoje não procuram construir pela sua própria história, o seu discurso, um sentido da história, ou tão somente a imagem do humano e da sua experiência, mas, na maior parte das vezes, confabulações, histórias sem sentido, narrativizando os acontecimentos de forma a garantir a ficcionalidade e as redundâncias do mundo, da pequena política à grande catástrofe, cumprindo assim cabalmente o conceito emergente do tempo, o conceito de infotainment. É por isso importante reconhecer que tecnologias e mídia não estão a cumprir essas promessas de uma sociedade mais participada, dessa sociedade da informação. A cultura da transparência e do conhecimento sai afetada desta crise também. E ao desenvolvimento em que Estado sucedem-se estas novas formas de pobreza, os Estados falidos, as democracias vigiadas ou em déficit. Enfim, os extremos agravam-se porque estão a falhar também modelos de educação e o escrutínio público e político do jornalismo. Fala-se então numa nova ética da responsabilidade para os médias, na necessidade de uma nova cidadania democrática no contexto da cultura das redes. Fala-se na questão da digital literacy. Fala-se na questão da formação de um setor que agora já é também ele um produtor, um consumer, um producer, nestes novos contextos das experiências democráticas, das experiências com as tecnologias emergentes, digital, etc. Na análise da bibliografia portuguesa sobre o jornalismo televisivo, voltando agora, digamos, ao tema concreto, identificam-se também um conjunto de regularidades críticas sobre a construção social
da realidade vista pela televisão, quer, enfim, em diferentes planos, quer no plano da mercantilização das práticas jornalísticas, quer no plano da hierarquização e alinhamento da informação, quer no plano da diversidade das vozes específicas dos sistemas de política partidária e outros, quer ainda quanto ao déficit de pluralismo de largo espectro, quer dizer, pluralismo que vai para além do político-partidário. Verifica-se que as estratégias editoriais não são inócuas, refletem, em regra, um modelo de negatividade, ou mesmo um princípio do esquecimento e de censuras naturalizadas pelo próprio dispositivo televisivo, que produz esse déficit de abordagem da experiência da cidadania e o desfoque do conhecimento sobre os próprios processos sociais. Emoção, dramatização, atualidade trágica, fé de guerra dominam a hierarquização da agenda e, em consequência, formatam também a celebração de um consenso, de um conflito, enquanto realidades fechadas sobre si próprias. Uma das primeiras obras que nos permitiu, digamos, um conjunto de referências importantes de textos estruturantes foi precisamente a obra do professor Traquina, Jornalismo, Questões, Teorias e Histórias, portanto um conjunto, uma antologia de textos publicada em 1993 e é, por assim dizer, o primeiro acervo bibliográfico que não é só na área do jornalismo televisivo, mas também, e que nos permitiu então termos um livro de referência para a área no início dos anos 90.